Bem, então boa noite. Hoje vamos estudar mais uma etapa do nosso livro dos Espíritos, capítulo 1 do livro 2. E hoje a gente vai ver, pessoal, um trechinho que fala sobre a classificação dos espíritos em segunda ordem, ou espíritos bons, que é aquela ordem que a gente quer estar, né? Hoje a gente vai ler mais 4 classes de espíritos, né, que pertencem a essa segunda ordem, e a gente vai fazer uma leitura já crítica, né, para saber se a gente se enquadra nessas classes, nessas categorias. Será? O que vocês acham? Bem, vamos lá. Então, a gente está hoje na pergunta 107, não é isso? 107. Espíritos de segunda ordem, ou bons espíritos. A página desse livro aqui é a 90. É a 90. É porque tem um outro também, né? Esse aqui é a 90. Acho que é porque esse daí não estava marcado na página certa. Bem, vamos lá. Antes da gente ler a 107, lembrando, não é porque o Espírito é bom que ele só faz bondades, né? Não é porque o Espírito é bom que ele não comete erros. Não é porque o Espírito é bom que de vez em quando ele não possa parecer mal em uma situação ou em outra. Não é porque o Espírito é bom que ele não vai ter certas características que muitas vezes é de um Espírito que é um pouco mais inferior, né? Então o Espírito ele pode até ter predominância do bem em relação ao mal, ele vai se encaixar nessa segunda ordem, né? Porém ele pode ter características de um Espírito que é um espírito ainda impuro, seria o espírito de terceira ordem, tá? Então, mais uma vez, tenho que relembrar disso para a gente não se confundir, não esquecer e achar que espírito bom é aquele que só faz o bem, que não é, tá? E é por isso também, gente, que a gente, eu costumo dizer que aqui no nosso planeta, a maior parte dos espíritos são de segunda ordem, são espíritos bons. As pessoas falam, não, porque todo mundo faz mal. Mas lembrando que o espírito de segunda ordem também pode fazer o mal, a depender da situação, tá? Mas ele tem predominância do bem. Então vamos lá para 107. Caracteres gerais. Predomínio do espírito sobre a matéria. Ele não é tão apegado à matéria, ele já tem uma certa espiritualidade. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Olha só, os mais adiantados juntam o seu saber, ou seja, as suas qualidades intelectuais, com as suas qualidades morais. Nem sempre isso vai acontecer, mas já que já está, né, há mais tempo na caminhada, que já tem mais experiência, já consegue unir os dois mundos. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Observe que quando o livro fala, ele está falando do desencarnado, mas lembrem que a gente pode utilizar essa classificação também para o encarnado,
porque todo espírito desencarnado, no momento, ele encarna. E a personalidade dele continua a mesma, tá? Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja nem pelos remorsos, ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos, mas terão ainda que passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nela. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes, não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúmes, fazendo o bem pelo bem. É lógico que isso é a característica predominante. Não significa dizer que um espírito bom nunca vai sentir ódio, nem nunca vai sentir ciúme, nem nunca vai sentir rancor, tá, gente? Deixar isso sempre bem claro, para vocês não acharem que é dessa forma, tá? Isso não é 100%, é a predominância. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores e espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância foram considerados divindades benfazejas. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. Bem, quando um espírito encarnado entra em contato, através da mediunidade, com um espírito desencarnado de segunda ordem, eles costumam chamar esses espíritos de anjos, de guardiões, de anjos de guarda, de vários nomes, de querubins, serafins, enfim, vários nomes que cada crença tem a sua. Lógico que dentro do cristianismo a gente conhece alguns nomes, dentro do judaísmo vão se conhecer outros, dentro de outras crenças vão se conhecer outros nomes, totalmente diferentes. Mas a gente sabe que por esses espíritos terem uma capacidade, uma predominância do bem sobre o mal, então eles são vistos pelos médiuns ou pelas pessoas que têm contato com esses médiuns como bons espíritos. E quais são esses bons espíritos? Bem, aí na 108 a gente vai começar pela 5ª classe, que é a classe dos espíritos benévolos ou benevolentes, tá? Sua qualidade dominante é a bondade, gostam de prestar serviços aos homens e de os proteger, mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual, tá? Observe que a palavra benevolente ou benévolo está sendo usado não somente no sentido de uma pessoa boa, tá? Está sendo utilizado para classificar uma categoria, ou seja, uma classe de espíritos que são bons, mas não possuem tanto conhecimento da ciência humana, tá? Então, não significa dizer que todo espírito bom não tem conhecimento, não é isso, tá? Significa dizer que a gente colocou esse nome, é uma convenção, nos espíritos que têm aquela benevolência, mas eles não são tão inclinados ao estudo regular, ou seja, às ciências humanas em geral, tá? E aí a gente observa, assim, eu acho que vocês já conheceram ou conhecem muita gente assim, eu mesmo já conheci pessoas, às vezes algumas senhoras ou senhores, ou pessoas mais simples, que moram às vezes até na zona rural, ou em locais mais humildes, que são pessoas muito boas, que gostam de ajudar todo mundo, são pessoas que estão sempre com um sorriso no rosto, porque geralmente quem faz o bem,
geralmente não é triste. Você não vai ver ninguém que gosta de fazer o bem deprimido. Dificilmente você vai ver uma pessoa assim. Então, geralmente, quem gosta muito de fazer o bem, geralmente são pessoas mais alegres, são pessoas que estão sempre sorrindo. E muitas vezes são tidas como bobas, como bestas, como besta no sentido de bobo mesmo, né? Ah, fulano é muito, vamos dizer assim, é muito, aqui na Bahia a gente fala muito abestalhado, né? Muito abestalhado e tal, só vive rindo, nunca vi uma pessoa só viver rindo. Então, essas pessoas, geralmente, elas têm uma alegria, né? E isso acaba incomodando os outros. Incomoda porque quando a pessoa não é feliz, que vê outra feliz, isso pode, né, desenvolver um sentimento de inveja. E algumas pessoas desenvolvem. E aí aquela pessoa tenta diminuir aquela que é feliz através desses pejorativos, dessas palavras de baixo calão, né? Tenta diminuir através de xingamentos mesmo, né? Porque isso não deixa de ser um xingamento. Mas assim, tem muita gente que eu já conheci, que às vezes era assim, não necessariamente pessoas que vivem rindo para as paredes, mas pessoas que são muito benévolas, que gostam de ajudar os outros, mas que não fizeram cursos, faculdades, ou que não leram livros eruditos, ou que não têm grandes conhecimentos de literatura, ou de ciências naturais, ou de qualquer coisa assim, né? Então são aquelas pessoas que são agradáveis, que você gosta de estar perto delas, que elas te fazem bem, quando você está aberto a receber essas pessoas, a ter contato com essas pessoas. Porque se você não estiver aberto, se você for uma pessoa mais fechada, você já não vai gostar dessa pessoa. Por quê? Porque às vezes é aquilo que eu falei, você vai ter mais inveja do que admiração. Diga. Sim, sim. Mas aí eu vejo o comportamento dela e ela deseja o mal. Pessoas que ela realmente não gostam, gente. Aí eu estou pensando, eu gosto. Eu não entendo o que ela aprende. Então, para pessoas que ela não conhece, você conversa com ela, você sente nos olhos dela, aquele ódio, sabe? Ela se transforma quando fala. Então, Dona Ilza está falando que tem pessoas que são religiosas, como o exemplo que a senhora está dando, mas que ao mesmo tempo elas meio que transmitem para a gente sentimentos de ódio, que são sentimentos inferiores, né? Desejo do mal e eventualmente até podem fazer mesmo o mal, né? Podem até, né, chegar ao ponto de fazer, a depender de quem seja, né? E por que isso acontece? Bem, infelizmente, em toda a história da humanidade, nem sempre a religião, e nem sempre que eu falo, eu não estou falando de tempo, eu estou falando de indivíduos, de pessoas, né? Porque em toda a história da humanidade, a religião foi usada por alguns para fazer o mal, não foi para fazer o bem. E a gente fala, infelizmente, com dor no coração mesmo, porque a religião, né, pelo que a gente entende hoje, pelo que o Espiritismo entende, deveria ser uma ferramenta utilizada de maneira muito forte, muito vigorosa, em nome do bem. Mas as pessoas não utilizaram por muito tempo, e hoje em dia ainda tem muita gente assim, que não vê a religião como maneira de praticar o bem, vê a religião de que maneira? Uma maneira individual de adquirir a sua própria salvação, de forma muitas vezes até egoísta. E o egoísmo a gente sabe que já é um sentimento que é negativo, já é um sentimento que é incompatível com o bem. E ela tem um trato na igreja, é ministra. Isso, mas aí é que está. Então, não é porque uma pessoa ela exerce um cargo importante dentro de qualquer religião que seja, que essa pessoa ela necessariamente vai ter qualidades compatíveis com esse cargo. Acho que é bom, Né? Isso, exatamente. Então é bom a gente entender isso,
Porque a gente sabe que já existiram grandes líderes religiosos que, por exemplo, estimularam as pessoas a se suicidarem, que já julgaram pessoas e levaram para a fogueira, que já torturaram pessoas. E aí eu não estou falando só da Inquisição Católica, eu estou falando de várias religiões, né? A gente sabe que muitas guerras ao longo da história foram travadas em nome de algum deus ou de vários deuses. Então toda a história da humanidade ela está permeada por duas coisas: pela religião e pela violência. Não dá nem para a gente separar uma coisa da outra, não dá, a história inteira. Então ainda existe hoje muito resquício disso daí, muito resquício do que existiu durante toda a história da humanidade. E a gente ainda está nesse processo evolutivo, né? E aí eu estou falando não só da evolução material mesmo, mas também da evolução espiritual, em que a gente está se livrando de tudo aquilo que a gente fez durante a história, todo o mal que a gente cometeu, né? Estando com religião ou sem religião. E a gente está tentando ir para um outro caminho, que é o caminho do bem propriamente dito. Mas aí eu tenho que dizer uma coisa a vocês: não pensem que a história da humanidade ela é recheada de violência por causa da religião. Não é isso, tá? Não tem nada a ver. A religião ela faz parte da humanidade porque ela pertence à nossa natureza íntima, porque a nossa natureza é espiritual. Se a nossa natureza não fosse espiritual, poderia até existir religião em um ponto ou outro, mas não na humanidade inteira, em todos os tempos desde que ela começou a existir, né? Porque desde que a gente tem registro, algum tipo de registro material, a gente sabe que o ser humano teve espiritualidade. Mas não é por causa da espiritualidade que existe violência. A violência, ela é um efeito das nossas paixões, dos nossos defeitos, né? Ela é uma consequência dos nossos defeitos. E a religião é uma consequência da nossa natureza espiritual. Então, como nós vamos ter essas duas consequências, né? Tanto a religiosidade quanto a violência inerente inerente à nossa condição espiritual, que ainda é bem reduzida, né? Então nós vamos ter ao mesmo tempo os dois fatores, os dois pontos aí. Ao mesmo tempo a gente vai ter as duas características, mas uma não existe por causa da outra. Eu quero deixar bem claro isso. Se o ser humano em algum momento da história utilizou a religião como desculpa para matar pessoas, para torturar pessoas, para produzir guerras, é porque aquela pessoa se não existisse a religião, ela ia arrumar outra desculpa. Porque é da natureza dela fazer aquilo, faz parte da condição espiritual dela naquele momento. Se a desculpa não fosse a religião, se não existisse a religião, para, por exemplo, as guerras santas, as cruzadas, se não existisse a religião como desculpa para fazer as cruzadas, seriam outros motivos. Quem queria fazer aquela guerra ia fazer de qualquer jeito, ou tendo a desculpa da religião, ou sem ter. Então isso é bom, a gente tem que deixar bem claro na mente da gente, tá? Que religião não é e nunca foi motivo para violência. Ele foi somente um instrumento mal utilizado para justificar a violência que já existia naquelas pessoas. Então aí é o seguinte, eu analiso o fato, sozinho, entre eu mesmo, né? Aí eu falo, não cabe a mim julgar. Sim. Eu tipo assim, eu analiso sozinho, eu não entro no debate. Simplesmente eu vejo as atitudes, começo a analisar. Na verdade, assim, é porque quando a gente fala em julgamento, a gente está falando em depreciar a pessoa, né? Está falando nesse sentido. Eu não devo julgar porque eu não devo depreciar. Talvez aí não seja nem um julgamento, seja condenação. Eu não devo condenar. Porque julgar, todo mundo julga, né? A gente até em pensamento, a gente julga se aquela pessoa fez está certo, está errado. E se esse julgamento feito no nosso pensamento, ele serve para nos orientar, ótimo, beleza, né? De qualquer forma, as pessoas da sociedade não são julgadas pela justiça, não são condenadas pela justiça, não é necessário para que a sociedade permaneça funcionando, né? Não tem que ter o presídio, não tem que ter a polícia, não tem que ter o juiz, não tem que ter o promotor, o advogado, tem que ter, né?
Então, assim, de uma maneira ou de outra, a sociedade, ela incumbe a certas pessoas a função de julgar e de condenar. Beleza, mas isso, exatamente. A gente faz um certo julgamento mental, a gente procura não piorar o problema com certas palavras que não são adequadas para aquele momento e nem para aquela pessoa. A gente procura orar. Se a gente puder melhorar aquela pessoa, influenciar aquela pessoa ao bem, a gente vai influenciar. Se couber um conselho, a gente vai dar. Mas tudo isso é um julgamento que a gente faz na nossa mente e são detalhes muito sutis, porque o nosso cérebro, gente, é um computador inigualável. A gente consegue calcular coisas que nenhum computador feito pelo homem até hoje consegue. A gente consegue perceber certas energias, a gente consegue, como é que se diz? Fugiu a palavra agora, mas a gente consegue captar, mas eu ia falar uma outra palavra, a gente consegue discernir o momento certo que a gente pode falar alguma coisa que a gente não pode. A gente sabe se aquela pessoa está pronta para ouvir o que a gente tem para dizer ou se não está. A gente consegue discernir isso, não consegue? Lógico que tem gente que é sem noção, né? Que sai falando, sai falando tudo que não deve para qualquer um. Mas assim, se a gente parar um pouquinho e contar de 1 até 10, a gente consegue discernir direitinho, né? Se aquele é o momento, se aquela é a pessoa, se aquela é a palavra, ou se o silêncio é melhor. Enfim, a gente consegue calcular isso de uma maneira que, se eu for explicar aqui como fazer, se eu for dar a receita de bolo aqui para vocês, eu não vou conseguir. Mas na hora de fazer, os nossos sentidos, as nossas percepções extrasensoriais, as sensoriais e as extrasensoriais, trabalham juntas para a gente decidir o que é melhor naquele momento para cada ocasião, né? Mas é assim, cada item desse tem tanta coisa para a gente falar, né? Que a gente... Mas deu para entender aí os espíritos benévolos. Então vamos para a 4ª classe, que é a 109 agora, que são os espíritos sábios. A gente costuma dividir, né, sabedoria de inteligência, sabedoria de inteligência não, sabedoria de conhecimento, né? Dividir, porque sabedoria e inteligência é mais ou menos a mesma coisa. A inteligência é o instrumento que a gente se serve para se tornar sábio e para se tornar também, como é que se diz? Conhecedor, né, das coisas. Por quê? Porque conhecer, quem é que conhece? Quem estuda. Mas ser sábio depende das nossas experiências. Quando a gente tem experiência suficiente, a gente já passou por muita coisa, a gente consegue agir melhor, porque a gente já sabe o que dá certo e a gente já sabe o que dá errado. E isso não se aprende em um livro, isso não se aprende em um curso. Os livros, os cursos nos ajudam, podem até nos orientar bastante, mas só a experiência é que faz um espírito sábio realmente, tá? Então vamos lá, então quem são os espíritos sábios? O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Aí não necessariamente é o conhecimento que ele leu em algum livro, pode ser e pode não ser. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então são espíritos que têm sabedoria, que têm conhecimento, tá? Mas não são espíritos inclinados ao mal. São espíritos que são inclinados ao bem, mas se preocupam muito mais com o conhecimento, né? Pode ser um espírito que é extremamente acadêmico? Pode ser um espírito que é muito inclinado a estudar alguma coisa que não seja acadêmica? Pode ser um espírito que vive pendurado nos livros, ou que vive, sei lá, para o trabalho às vezes, né? Porque o trabalho também exige estudos, né?
para a gente ser bom naquilo que a gente faz, a gente tem que estar sempre adquirindo conhecimento. Então, todos esses espíritos são muito mais inclinados ao saber do que às características morais, né? As qualidades morais. Eles são espíritos sábios, porém, não significa dizer que eles são ruins. Muitas vezes falta alguma experiência para ele despertar para o lado moral, para o lado da benevolência, né? Para o lado da bondade propriamente dita, tá? Não são gênios do mal, como se diz por aí. 110, terceira classe, espíritos prudentes. Olha só, o que é ter prudência, gente? Ter prudência, o que é ter prudência? É ser cuidadoso, né? Pensar antes de fazer as coisas. A cara de Inês, pensar antes de falar, pensar antes de fazer, né? Para quê? Para não ter problemas depois, lá na frente, né? Então vamos ver o que é que se diz sobre os espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Então eles têm conhecimento, tá? Não são aqueles que são considerados os mais sábios de todos, mas têm conhecimento suficiente para viver a vida de uma maneira em que não faça muita besteira, em que não vivam fazendo besteira, tá? Mas também não alcançaram ainda um estágio evolutivo suficiente para serem considerados espíritos puros, tá? Então eles estão no caminho certo, estão no caminho em que tem um equilíbrio entre a bondade e o saber, ou seja, entre a evolução moral e a evolução intelectual, né? Então eles estão no caminho certo, estão caminhando, uns mais rápido, outros menos rápido, mas ainda não são espíritos puros. Deu para entender? E a segunda classe, que é a última da segunda ordem, que são os espíritos superiores. Aí eu queria parar um pouquinho. Por quê? Porque quando a gente fala em espíritos superiores, a gente não está falando da classe mais alta de todas. A gente está falando da classe mais alta da segunda ordem. Tá? Na primeira ordem tem uma classe, que é a classe dos espíritos puros, que essa daí realmente é mais alta, né, do que os superiores, tá? Mas isso é só uma questão de nome, de nomenclatura, é só uma convenção para a gente entender. Às vezes a gente usa esses termos como sinônimos, espírito superior e espírito puro. A gente usa no dia a dia para facilitar o nosso diálogo, mas aqui no livro não se convencionou assim. Então, se vocês quiserem usar os termos como o livro traz, então o espírito superior é um, o espírito puro é outro, tá? Então, vamos lá. Então, quem são os espíritos superiores? Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna, mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé e verdade, e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos, para a compreender. Mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade, ou que pela influência da matéria desviam-se da prática do bem. Então ele está falando de espíritos desencarnados que se comunicam com os médiuns, mas também se encaixa em alguns espíritos encarnados. Quando por exceção se encarnam na Terra, observem que esses aí encarnam menos. Então, quando eles encarnam na Terra,
é para cumprir uma missão de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, às vezes, vem um espírito superior encarnar na Terra, mas geralmente são espíritos missionários. São espíritos que vêm para a Terra mais para impulsionar a nossa evolução aqui, que às vezes a gente está andando a passos de tartaruga, né? Às vezes a gente está mancando mais do que caminhando, e aí vem às vezes um espírito desse, encarna aqui, e eles impulsionam a nossa evolução. Ah, mas quem é que são esses espíritos? Dê exemplos desses espíritos. Bem, eu vou dar alguns exemplos aqui de quem eu acho que são espíritos superiores. Aí vocês vão dizer, mas fulano fazia também tal coisa e tal coisa, mas Beltrano também fazia tal coisa errada, mas também Ciclano também fazia coisa errada. Gente, espírito superior também erra. Lembrem, eles são de segunda ordem, não são de primeira. E mesmo de primeira pode errar, mas são erros muito menos grosseiros, tá? Então, quem que eu acho que é o espírito puro? Muito provavelmente Santo Agostinho, por exemplo, né? E aí eu estou dando um exemplo mais da área da área religiosa, mas pode ser que também venham espíritos aqui que não tem nada a ver com religião, né? Dentro dessa área religiosa, eu imagino que Madre Teresa de Calcutá, talvez o Dalai Lama e outros, talvez eles sejam espíritos realmente puros, né? Ou, desculpe, superiores, né? Acho que uma irmã Dulce também, né? Desses que a gente conhece, mas tem muitos outros que a gente não conhece. E fora dessa área religiosa, mas que também não deixam de ser religiosos, também tem vários. Eu imagino, por exemplo, que um Albert Einstein, provavelmente, era um espírito superior, né? Alguém chamou aqui? Não, porque eu ouvi um barulho. Muito provavelmente um Albert Einstein, né? Muito provavelmente um Albert Einstein, muito provavelmente, sei lá, talvez um Tesla, talvez, quem mais que sejam espíritos superiores? Talvez um Isaac Newton. Estou falando do pessoal da ciência, porque são os que mais eu conheço, mas muito provavelmente teve vários aí, talvez até um Aristóteles, né? Ou talvez o Sócrates também, o pessoal mais dessa parte de filosofia, né? Mas que também estão totalmente interligados com a ciência da época. Por quê? Porque esse pessoal, se você pegar, eles têm defeitos, eles cometeram erros, né? Que muita gente, às vezes a gente assiste um documentário, a gente lê um livro, uma biografia desse pessoal, a gente vê que a vida deles nem sempre foi uma vida de virtudes, né? Eles cometeram erros, alguns bebiam, alguns eram mulherengos, outros meio que não ligaram para a família, né? Mas eu imagino que esses espíritos já são espíritos superiores, né? Se a gente vê um Chico Xavier da vida e dizer que não é um espírito superior, então o que é um espírito superior, né? Se a gente vê, sei lá, um Bezerra de Menezes da vida e a gente negar que aquilo ali é um espírito superior, então o que a gente vai considerar um espírito superior, né? Fica difícil a gente categorizar. Então, o que a gente observa desses espíritos? Eles têm um certo conhecimento. Aí você vai dizer, mas Chico Xavier não tinha conhecimento nenhum. Muito provavelmente ele até tinha, porque você via que ele tinha uma dicção muito boa, uma dicção que eu falo não, uma oratória, não é nenhuma dicção, é uma oratória muito boa, né, que ele foi aprendendo ali com Emmanuel, mas muito provavelmente ele tinha, porque na encarnação, na última encarnação dele, ele não se dedicou às ciências, né, ele se dedicou à espiritualidade mesmo em si, mas muito provavelmente ele tinha. E aí você vê vários e vários espíritos desses fazerem coisas assim extraordinárias que nós, afegãos médiuns, né, nós, pessoas medianas, eu não queria nem usar a palavra medíocre, porque medíocre parece coisa ruim, né? Mas medíocre significa mediano, né? Então, usando a palavra no sentido original dela, nós seríamos medíocres também, né? Pessoas medianas, significa dizer pessoas ruins, não. É porque hoje em dia o pessoal usa medíocre como se fosse ruim, né? Mas o sentido original da palavra é mediano.
Então, pessoas medianas, às vezes, o sentido original da palavra é esse, mas aí a palavra já vai mudando, né? A língua vai evoluindo, as palavras vão mudando de sentido, mas medíocre vem de médio. Então, assim, pessoas medianas, elas não vão conseguir dedicar a vida delas 100% aos outros, né? Geralmente, o que é que a gente faz? A gente se dedica um pouco à nossa família, à nossa vida pessoal, ao nosso trabalho, aos nossos anseios, a gente tem sonhos que a gente quer concretizar, né? A gente faz um monte de coisas, se dedica à vida amorosa, a uma série de coisas, e essas pessoas, muitas vezes, elas abdicam de tudo em prol de vamos dizer, de um objetivo só, né? Ou de um objetivo maior, né? Então, assim, eu tenho certos critérios que talvez até sejam arbitrários para outras pessoas, mas que quando eu enxergo um espírito desse encarnado, para mim eu identifico como sendo superior, sim, porque eu não vejo a maioria das pessoas se comportarem do jeito que eles se comportam, tá? Bem, ainda tem a última partezinha, que é dos espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. Vocês queriam falar alguma coisa antes, fazer algum comentário, alguma pergunta antes de passar para essa última ordem, que é a primeira ordem? Tudo facinho, facinho? Fazer que nem o pessoal do YouTube fala, melzinho na chupeta. Então vamos lá para a primeira ordem, que são os espíritos puros. Bem, características gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral. Olha, observem que tem que ser os dois em relação aos espíritos das outras ordens. E antes de ler aí as características, né, da classe única, que é a classe dos espíritos puros, a gente tem que entender uma coisa, que eu até acho que eu já falei sobre isso, talvez no nosso último encontro ou penúltimo. Gente, vamos lá. Para que a gente avance, para que a gente evolua espiritualmente, a gente tem basicamente duas frentes de evolução: a moral e a intelectual. A gente já consegue avançar uma só e a outra estagnar, ou a gente consegue avançar uma mais rápido do que a outra, ou a gente consegue avançar as duas mais ou menos ali na mesma velocidade. Dá para fazer as três situações são possíveis, tá? Assim como também a gente pode ficar mais ou menos estagnado nas duas, né? Então são 4 situações possíveis. Porém, para alcançar um grau de moralidade muito alto, que nos encaixe, que nos coloque, que nos posicione lá na primeira ordem, infelizmente não dá para você subir, evoluir apenas em moral e a parte intelectual ficar lá embaixo. Por quê? Porque moral e intelecto, apesar de um ser independente do outro, mais ou menos independente do outro, por que é mais ou menos? É como se fossem duas colunas que crescem, só que tem um pequeno elástico que une as duas. Por que tem um pequeno elástico que une as duas? Porque se uma subir demais, o elástico vai esticando, 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 que chega uma hora que ele não estica mais. Ele começa a arrastar a outra. Deu para entender? Moral e intelecto, conhecimento e bondade, um é independente do outro. Mas imagine algo como se tivesse uma ligação. Vamos colocar aí um elástico. E quando chega uma hora que esse elástico estica, aí não dá mais para ir. Aí um começa a elevar o outro. E por que isso? Vamos entender por quê. Primeiro, vamos imaginar uma pessoa que só avança em intelecto. Ela não consegue avançar em moralidade. Ela só pensa no saber e ela só quer usar esse saber em benefício próprio, para enriquecer, para ter poder e para se sobrepor sobre as outras pessoas, para se sentir importante, tá? Vai chegar um momento que, por essa pessoa não praticar o bem, o que vai começar a acontecer com ela? A lei do retorno.
E essa pessoa que só pensa em conhecimento, ela vai começar a quebrar a cara. E aí, todas as vezes que ela insistir nisso, a lei do retorno vai lá e bate nela com mais força ainda. Vai chegar um momento em que ele vai desenvolver a capacidade dele, a inteligência dele, de uma maneira que a própria inteligência dele vai fazer com que ele chegue à conclusão de que o bem é o melhor caminho. E aí ele vai perceber por que isso vai vir na cabeça dele. Bem, primeiro que ele vai se sentir feliz, porque quem só busca conhecimento e que não faz o bem a ninguém, o primeiro sintoma que aparece é a infelicidade. Essa pessoa não vai ser feliz. Ah, mas ela vai conseguir carro? Vai. Ela vai conseguir casa? Vai. Ela vai conseguir fazendas, indústrias, empresas. O que ela quiser, ela vai conseguir. E vai permanecer infeliz. E talvez cada vez mais infeliz. Porque quanto mais ela tem, mais ela quer e nada ela encontra. O vazio que existe dentro de uma pessoa dessa aumenta proporcionalmente a sua ambição. E quando ela, por algum acaso da vida, que a espiritualidade foi lá e colocou na vida daquela pessoa, essa pessoa se depara com experiência que ela acaba fazendo bem para alguém, às vezes de forma até despretensiosa, e que ela vê aquele retorno vindo, ela vai parar e vai pensar: poxa, eu tenho tudo de material na minha vida, sempre tive tudo na minha vida, e às vezes ela já teve isso em várias encarnações, não é só nessa não. Mas o que me trouxe alegria foi um retorno que não tem nada a ver com dinheiro, foi um retorno espiritual. Aí essa pessoa esticou o elástico, aí o elástico esticou, aí ela não avança mais em intelecto sem que a moral acompanhe. Aí essa pessoa vai começar a procurar preencher aquele vazio nas coisas espirituais, porque às vezes ela já está há séculos tentando preencher com as materiais e não enche nada, não enche, não vai para canto nenhum. Então ela vai procurar um outro caminho, porque ela já tem inteligência suficiente para perceber que aquele caminho está errado. Quando a gente faz uma coisa errada várias vezes, e os resultados são sempre negativos, vai chegar um momento na vida que a gente vai entender que aquilo ali não está dando resultado, e a gente vai buscar um outro caminho, é ou não é? Menos a educação brasileira, né? A gente já usa o nosso método educativo brasileiro, já tem uns 40, 50 anos, e não vai para canto nenhum e ninguém muda. Menos a educação brasileira, a gente que insiste no mesmo método, né? Mas assim, brincadeiras à parte, é isso que acontece. Agora vamos pegar outra situação. Vamos pegar uma situação em que a pessoa ela avança na moral, ou seja, ela é uma pessoa cada vez mais bondosa, mas ela não quer saber de estudar nada, ela não se interessa muito pela parte intelectual, ela é uma pessoa muito erudita. E aqui, gente, eu não estou falando de encarnação só não, tá? Esse processo é um processo que pode se desenvolver em várias, dezenas, até centenas de encarnações, tá? Então aquela pessoa está lá, vive a vida material, desencarna, encarna de novo, desencarna, e ela é uma pessoa muito boa, ela está sempre avançando, ela está sempre se dedicando ao bem, ela já entendeu que aquilo ali é algo que faz ela feliz, mas ela não se preocupa com o lado moral. O que vai impulsionar, o lado intelectual? O que vai impulsionar esse lado intelectual dessa pessoa? E aí? Aí tem várias situações, inclusive tem muito mais motivos do que aquele outro que eu falei. Tem muito mais. Por quê? Porque todas as vezes que essa pessoa encarnar, ela vai encarnar em uma situação diferente. Ela pode encarnar em uma família mais rica, numa família mais classe média, numa família mais pobre. Ela pode encarnar em um país em que as condições gerais são precárias. Ela pode encarnar em um país em que todo mundo tem ótimas condições de vida. Só que muitas dessas situações, o que vai acontecer? Ela vai sofrer não
porque ela é uma pessoa ruim, mas porque a própria sociedade vai exigir dela um conhecimento para que ela possa se enquadrar. Uma pessoa dessa vai ter que ter recursos, ela não vai ter que comer, ela vai ter que beber, ela vai ter que morar, se ela quiser ter uma família, ela não vai ter que prover recursos para essa família. E só com a bondade ela consegue isso? Não consegue. Então observem que o mais difícil para a gente, é avançar na moral. Isso é que é o mais difícil. Porém, a espiritualidade nos coloca em um mundo, em um planeta, em que nos oferece vários desafios que não são da moral, não tem nada a ver com moral. Mas por que a espiritualidade faz isso? Por que a espiritualidade nos coloca num mundo em que a gente quer ter uma casa melhor, em que a gente quer ter um carro mais confortável, em que a gente quer estudar na melhor escola, em que a gente quer dar melhor roupa para os nossos filhos, em que a gente quer tomar banho todo dia, comer a melhor comida? Por que isso? Não é o importante, não é a moral? Aí é que a gente se engana. O intelecto, ele também é importante. E tudo isso que existe no mundo espiritual é para nos estimular a impulsionar o nosso lado intelectual. Porque qual a consequência da gente impulsionar o nosso lado intelectual aqui na Terra? Uma das consequências são os recursos financeiros. O dinheiro que a gente precisa para viver, para não ficar passando aperto. Então, muitas vezes as pessoas querem estudar não porque elas amam o conhecimento, é porque elas querem um bom emprego para ter dinheiro para fazer as coisas que elas querem aqui. E aí, por tabela, estão evoluindo intelectualmente. Observe como a espiritualidade faz as coisas e a gente nem percebe. E a gente é beneficiado por essas coisas, e às vezes a gente reclama, né? Poxa, mas a sociedade é muito brutal, é uma sociedade muito, vamos dizer assim, muito egoísta, ou é uma sociedade em que as pessoas têm que se esforçar muito para ter alguma coisa. Por que a sociedade não é igual para todo mundo? Por que o comunismo não deu certo no mundo? Alguém sabe? Alguém faz ideia? E eu não estou falando bem do capitalismo e mal do comunismo não, tá, gente? Eu estou falando que existem momentos na história, talvez daqui a alguns milhares de anos, a nossa sociedade já seja comunista sem problema nenhum. Quando todo mundo já tiver chegado a um certo patamar evolutivo, em que, diferente disso que eu vou falar agora. Mas por que o comunismo não deu certo até hoje no planeta Terra? Porque eles pensam mais no poder, só poder. Pronto, dois grandes motivos. Um é esse, porque quem tiver no poder, o poder vai subir a cabeça e vai querer ter o que ninguém mais pode ter. Primeiro motivo. Mas por que o ser humano é assim? Porque nós ainda não estamos numa fase evolutiva suficientemente evoluída para a gente chegar no poder e falar: eu estou no poder, eu domino esse país inteiro, mas tudo que eu tenho, todo mundo vai ter, eu vou dividir tudo igual. Se eu tiver um pão, todo mundo vai ter um pão. O ser humano ainda não consegue fazer isso. Nós não estamos nessa fase. Esse é o primeiro motivo. Nós não estamos nessa fase. Não estamos. Estamos muito longe de chegar nessa fase. Por isso que todo país que tentou o comunismo virou ditadura, e os ditadores torturavam, prendiam e matavam, e ainda fazem isso com quem não quer a ditadura. Não é que a pessoa não quer o comunismo, não, a pessoa não quer a ditadura, ela não quer ser escravo. Então, é um dos motivos, primeiro grande motivo. O segundo motivo, inclusive esse é científico, já fizeram várias experiências interessantes para determinar que realmente isso existe, é o seguinte: é que ninguém, ser humano nenhum, gosta de fazer o trabalho completo, sempre qualquer situação que seja, para que o outro, preguiçoso, fique só olhando e recebendo os benefícios. Então, assim, se você se esforçou a vida inteira, você estudou, você trabalha muito, você trabalha de sócio, você se esforça demais, e você ganha exatamente
o que uma pessoa que não faz nada, e que não faz nada não é porque é doente ou tem alguma deficiência, não, ela não faz nada porque ela não quer, ela é preguiçosa. Porque tem muita gente que é assim, né? Você vai começar a ficar insatisfeito. E você que estudou, que trabalha, que se esforça, vai começar a falar, não está valendo a pena. Aí você começa a não fazer mais aquilo que você faz. E aí, se você não faz, olha só, você tem a capacidade de fazer, você fazia, você era um componente importante dentro daquela sociedade, e você deixa de fazer, porque você está sustentando quem não faz. Então vocês concordam que é um componente importante da sociedade, que deixou de compor um papel importante? Tem, beleza. Então esse aqui deixou de fazer parte da sociedade. E aquele que era preguiçoso já não fazia. Então agora você tem dois que não fazem. Está entendendo que essa sociedade vai colapsar? Vai colapsar. Porque só quer viver do Estado. Exato, exatamente. Então, por isso que o comunismo nunca deu certo. Eu não vejo muito assim, bem dessa forma. Porque, por exemplo, na questão de ajudar as outras pessoas. Sim, muita gente confunde comunismo com benevolência e com caridade. Eu vou chegar lá, é porque eu não cheguei lá ainda. Mas são coisas extremamente diferentes. São coisas extremamente diferentes, tá? O comunismo é um regime em que, por mais que você queira trabalhar e ela não queira, eu vou dar para vocês o mesmo benefício. Eu vou dar um prêmio para vocês, eu vou premiar vocês do mesmo jeito. É que nem uma sala de aula. Numa sala de aula, tem um aluno que estuda bastante. São dois irmãos, tem o mesmo pai, a mesma mãe, são gêmeos, tem o mesmo corpo, tudo igual. Tem a mesma comida, tem o mesmo tudo, certo? Só que um é preguiçoso e não quer estudar, e o outro adora estudar. Será que a professora, um tirou 2, o outro tirou 10, será que a professora vai dar a mesma nota para eles dois? Não vai. Eu não posso premiar duas pessoas, sendo que uma se esforça e a outra não se esforça. Eu não posso premiar com o mesmo prêmio. Eu não posso premiar. Então, por isso que não dá certo. Por conta de que uma pessoa ela não aceita fazer algo por alguém que não quer fazer. E isso não tem nada a ver com caridade. Absolutamente nada a ver com caridade. Você pode estudar, você pode até não ter tido oportunidade na vida, mas você trabalha tanto, guarda seu dinheiro, você fica rico. Beleza, você pode utilizar a sua riqueza para ajudar quem quer que você seja, que seja, sem precisar estar em um regime comunista. Não precisa. Para você ajudar alguém, você não precisa dividir os seus bens com todo mundo. Não. Inclusive, se você fizer isso, você vai chegar uma hora que você não consegue mais ajudar ninguém. Pelo menos materialmente não consegue. Não vai conseguir. Não adianta. Pode tentar, não vai conseguir. Por quê? Porque o seu recurso foi dividido. E o que fizeram com esse recurso? Alguns aproveitaram, outros jogaram no lixo. E voltaram ao mesmo estado de pobreza que estavam antes. Então, assim, em uma sociedade que colapsa, ela colapsou. Ela colapsou porque algumas pessoas trabalhavam, outras não queriam, mas eu premiava todo mundo igual. Chegou um momento que os que trabalhavam também não quiseram trabalhar. E aí tem uma experiência, essa experiência científica mesmo, muito interessante. Certo? Vamos lá. Pegou uma sala de aula, eu gosto de falar de sala de aula porque muita gente aqui, né? Todo mundo já esteve na sala de aula e alguns já foram professores ou são. Beleza, vamos lá. Em uma sala de aula, determinou-se que a nota de todo mundo ia ser a média da turma. Então aqui tem 8 pessoas, certo? Então se um tirou 2, o outro tirou 8, o outro tirou 9, o outro tirou 6, eu vou somar a nota de todo mundo e vou dividir por 8. A nota que der, todo mundo vai ficar. No início da experiência, observe essa experiência, gente. No início da experiência, aqueles que já gostavam de estudar, continuava estudando, tirava seu 9, tirava seu 10. Mas a nota na caderneta era um 6, era um 6,5, era um 7. Mas eles tiravam 10, mas no início tudo bem.
Só que aqueles que eram acostumados a tirar 2, a tirar 1, a tirar 3, começaram a parar de se preocupar, porque estavam atingindo a média. Eu já nunca gostei de estudar mesmo, vou continuar do jeito que eu estou. Para que eu vou estudar se eu já estou tirando 6? Chegou um certo momento que, de tanto se esforçar e não conseguir a nota que eu queria, aqueles que se esforçavam começavam a não se esforçar mais. Que foi justamente o que eu falei do trabalho. Isso, gente, esse tipo de experimento já foi repetido várias vezes com os mesmos resultados. Chegou um momento em que a média já não era mais alcançada. E aí todo mundo tirava nota baixa e a média de todo mundo caía lá para baixo. É por isso que não funciona o comunismo. Não vai funcionar. Agora, em um planeta que não é mais de regeneração, que não é mais de provas de expiação, em um planeta feliz, um planeta em que só tem espíritos ou superiores ou puros, quem é que vai ser o preguiçoso? Ninguém. Quem é que não vai querer trabalhar? Ninguém. Quem é que não vai querer fazer sua parte? Ninguém. Em um planeta desse, o comunismo vai ser sempre comunismo. Sempre comunismo. Sempre. Não tem motivo para não ser. Não tem motivo. Agora, aqui na Terra, onde praticamente boa parte das pessoas é extremamente gananciosa e boa parte das pessoas é extremamente preguiçosa e boa parte das pessoas não tem empatia, porque se está todo mundo aqui trabalhando e eu estou sendo beneficiado aqui sentado sem fazer nada, eu não tenho empatia com vocês. Imagine, eu tenho saúde, eu tenho força para trabalhar. A gente é uma comunidade. Todo mundo planta, faz alguma atividade e eu não faço nada. Só que a gente divide o prêmio igual. Eu tenho empatia por vocês? Eu estou tendo empatia por vocês? Em um mundo em que existem pessoas sem empatia, o comunismo nunca vai dar certo. Não dá, não tem como. Não tem como, porque se eu não tenho empatia, eu não vou fazer minha parte. E o Brasil está também colapsado. Mas é por outros motivos, né? Mas assim, enfim, eu estou fazendo esse apanhado, não é porque eu sou contra nem a favor. Eu queria que a gente já tivesse um planeta extremamente evoluído. E que nós já fôssemos comunistas, mas não do jeito que a gente é agora. Né? Porque do jeito que a gente é agora, com os nossos defeitos que nós temos agora, é impossível. Impossível. E nós não sabemos quantos milhares de anos vamos chegar nessa fase de compartilhar tudo. Nós nem sabemos se isso vai ser possível aqui no nosso planeta Terra, né? Ou se vão ser em outros planetas ou em outras esferas, né? Mas o fato é que eu fiz esse rodeio todo, né? Para a gente entender que às vezes a gente tem um espírito puro, né? E às vezes a gente tem um espírito superior e a gente imagina, poxa, mas por que certas coisas acontecem? Por que certas coisas dão errado? E a gente não busca a explicação, né? E às vezes a explicação é justamente essa diferença aí entre a parte moral, entre a parte intelectual. Quando é puro, não. Aí você já evoluiu os dois, já chegou no momento em que, né? Vamos só terminar de ler aqui, porque a gente já avançou demais nas nossas explicações. Então vamos ler aqui o que é o espírito puro, que pertence a uma classe única, que é a primeira classe. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é susceptível a criatura. Não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assim, os homens, nas suas angústias,
Cadê a angústia? Aliás, assistir os homens, né, nas suas angústias, iniciá-los ao bem ou à expiação de falhas que os distanciam da felicidade suprema, é para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. O homem pode comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, duas coisas bastante interessantes aí. Eles não precisam mais encarnar em corpos materiais grosseiros como nossos. Aos nossos olhos, eles já são perfeitos. Mas será que eles ainda têm coisas a aprender? Será que eles ainda têm coisas a evoluir? Exatamente. Exatamente. Por mais puro que seja o espírito, ele ainda tem infinitas coisas a serem aprendidas. Porque o conhecimento universal, ele é infinito. Ele não tem um ponto final. Por isso que o espírito nunca vai ser ocioso. Nunca, ele vai sempre evoluir. Então esse espírito puro que a gente está falando aqui, é o que para nós é puro. Ele é relativamente puro se comparados a nós. Mas ele ainda tem graus a serem alcançados. Ele pode encarnar em outros planetas que não têm esses corpos grosseiros como os nossos, para fazer outras coisas, enfim. A gente não sabe, a gente não tem essas informações, tá? Mas eles podem. E uma última observação aqui que eu queria fazer é que eles, eles são os mensageiros, possuem muita felicidade, né? Uma felicidade, só que essa felicidade, gente, não é ociosa. Eles não ficam lá no paraíso, sentados na grama, tocando harpa, olhando para o tempo, contemplando a criação de Deus. Não é isso. Porque assim, por que tem isso aqui? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tanto nas histórias da Idade Média, como nas histórias da Antiguidade, muitos povos tinham a ideia de que o céu, o paraíso, ou o céu, ou o mundo espiritual, era um mundo parado. Se você pegar as histórias da Mesopotâmia, ou as histórias de alguns povos, né, dos egípcios e tal, você vai ver que esse céu que eles acreditavam, que os mortos iam, era parado, ele estava, não acontecia nada. Em alguns filmes, de algumas décadas atrás, o céu também era assim. Novelas brasileiras, como é que era o céu? Como era que era a colônia? Era um monte de gente sentada conversando. Então os espíritos explicam para nós, para a gente, que não é assim. Trabalho é o que não falta. Então não se preocupem, se vocês estão preocupados em ficar desempregados no mundo espiritual, não vão ficar desempregados, tá? Trabalho é o que não falta. E ociosidade é o que menos vocês vão ter, ou nós, né? Tá? Vai ter muito o que fazer, inclusive às vezes a gente vai achar até que não vai dar conta. Mas tem muito o que fazer, tá? Exatamente. Muito bom a gente ter o que fazer. E com isso a gente encerra aqui. Tem, a depender da colônia, de como é a colônia, tem as hierarquias espirituais, tem isso, tem as recompensas, tem um monte de coisa, né? Então vamos encerrar, né? Na próxima a gente vai ver a parte do itens do subcapítulo 7, capítulo 7, progressão dos espíritos, tá? Vamos encerrar para a gente fazer a prece.